Olá, vamos falar hoje, meu nome é Ronei e vamos falar sobre medidas de volume. Então, para relembrar, vamos começar vendo as medidas de forma linear. O que nós lembramos? Temos uma linha reta, é uma medida linear. A medida é feita de um ponto a outro, né? E a unidade de medida que nós utilizamos normalmente é metro, certo? É uma medida linear. Nós temos também as medidas de área. Então eu tenho a medida de área, ela possui duas dimensões. A medida linear tem uma dimensão. A medida de área tem duas dimensões. Então eu tenho duas dimensões que seriam a altura e tenho a largura. Então seria largura, certo? Como é que eu calculo a área de uma figura geométrica? É a base, que seria a largura, vezes a altura. Então, a área vai ser igual a base vezes a altura. No caso, se nós colocarmos aqui a altura como a letra H e a largura como a letra B, nós temos base vezes altura, que é o quê? É a base, que é a largura, vezes a altura. É como se eu pegasse essa linha e repetisse ela inúmeras vezes até completar toda a largura. Então eu vou ter essa linha vezes esse comprimento e eu vou ter a área aqui dentro. Então essa é a unidade de área. Agora vamos ver então a parte de volume. Como é que funciona a parte volumétrica? Então, já vimos que linear é uma dimensão, área é duas dimensões e volume são três dimensões. Certo? Então, pegando o quadrado de antes, nós temos o quê? Temos a altura, temos a base e nós vamos ter uma outra medida que se chama a profundidade. Então, se nós víssemos a figura, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, eu tenho um cubo, onde eu tenho a altura, a base e a profundidade. Então, como é que eu calculo o volume, então? O volume é igual a altura vezes a base vezes a profundidade. Então, vai ser essa medida, que é essa aqui, vezes essa medida, que é essa aqui, que vai me dar o quê? Vai me dar a área da frente. Se eu pegar essa área e for correndo para trás, toda ela, né, eu for passando aqui, ó, como se fosse o quadradinho todo, ele fosse sendo colocado aqui, ó, na profundidade, que é essa medida, eu vou ter como se fosse todo o bloco completo. Eu vou ter um bloco completo, então eu vou ter o volume. Então, essa é a unidade do volume para um cubo, certo? E o que é a definição de volume? Volume nada mais é do que o espaço que um corpo ocupa. Esse é o volume. Então, se nós pegássemos e colocássemos esse cubo dentro de uma banheira ou de um recipiente cheio da água, né?
pegasse o cubo e colocasse lá, a água que saiu é o volume que o corpo vai ocupar. Foi assim que foi descoberto a unidade de volume. Vamos a um exemplo, então. São 3 dimensões. Antes do exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. A medida linear, normalmente ela tem uma unidade chamada metro, certo? É uma das unidades, poderia ser quilômetro, poderia ser centímetro, poderia ser milímetro, poderia ser qualquer outra, mas a gente vai usar como se fosse metro. A medida de área, ela é representada da seguinte maneira, metro, então um mzinho, né? Aqui eu tenho o que? Metro quadrado, que é um m com 2 em cima. Significa que eu estou trabalhando em 2 dimensões, que é aquilo que a gente viu, altura e base, né? 2 dimensões, 2 dimensões, essa vezes essa. E o volume, eu vou ter como unidade de medida, então, que é o metro, quantas dimensões? 3, né? Metro cúbico, que seria o m elevado ao cubo, certo? Então, essas seriam 3 dimensões. É a altura vezes a base, que eu vou ter a área, certo? Vezes a profundidade. Vezes a profundidade. Então, vai ser aquela área avançando por toda a profundidade, que vai me dar o volume. Ok? Então, eu já tenho medida linear, metro, área é metro quadrado e volume metro cúbico. Poderia ser outras unidades de medida, poderia ser quilômetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, todas as outras medidas que já foram vistas anteriormente. Ok? Então, vamos fazer um exemplo de um sólido geométrico, um paralelogramo, né? Um paralelepípedo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Eu tenho uma figura nesse formato, que é bem simples, né? Que ela teria por dimensões quanto? 2 centímetros nessa dimensão. Teríamos 3 centímetros aqui, desse ponto a esse ponto, e na profundidade eu teria mais 2 centímetros. Como é que eu calculo? Simples, né? A fórmula que a gente deu. Então, fórmula é igual a altura vezes a base vezes a profundidade. Altura, base, profundidade. Então, eu vou ter volume é igual a 2, altura, vezes 3, que é a base, vezes 2, que é a profundidade. Ok? Isso aqui é 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Certo? 12 o quê? 12 centímetros cúbicos. Essa é a medida do volume dessa figura. Ok? Vamos a um próximo exemplo. A gente resume basicamente tudo em cima de figuras geométricas. Se eu tiver exemplos mais complicados, o que eu faço? Eu fragmento elas para fazer com que eu consiga fazer uma soma ou uma subtração de figuras geométricas. Então, vamos a um exemplo aqui. Ó. Eu tenho, por exemplo, na verdade agora é um prisma, né?
que ele seria dessa forma. Mais ou menos isso. Então, como é que eu vou calcular essa figura? Supondo que ela tenha 30 e 30. E aqui eu tenho um ângulo reto. Se a gente imaginasse que isso aqui fosse um quadrado, né? E na verdade seria um quadrado porque ele tem um ângulo reto e a altura e a base são iguais. Qual é a área do triângulo, né? É base vezes altura, né? Só que ele é dividido por 2. E a profundidade eu teria quanto? Eu teria 40. Então eu teria o quê? É base vezes altura, eu vou calcular essa área e multiplicar pela profundidade. Então eu vou ter o quê? Uma medida, duas medidas, três medidas. Eu vou achar as três dimensões. Então meu volume vai ser igual ao quê? 30 vezes 30 vezes 40. Ah, mas se eu fizer 30 vezes 30 dá o quê? Dá o quadrado. Eu não quero, eu quero triângulo. A área do triângulo é o quê? É base vezes altura divididos por 2. Então, se eu dividir esses aqui por 2, é a mesma coisa que eu dividir isso tudo por 2. Ok? Então, quanto é que dá essa figura? Vai dar 30 vezes 30 dá 900, vezes 4 dá 4 vezes 19,32 dividido por 2 dá 18. Então vai dar 18 mil. Certo? O cilindro já foi visto, né? A parte de círculos, né? Ou circunferência. Então eu tenho o quê? Eu tenho que a circunferência é o quê? É medida de área, é duas dimensões. Agora, no momento em que eu der continuidade nela, né, eu formo um cilindro. Ficou meio torto, mas vamos fazer de conta que é um cilindro isso aqui. Ok? Então eu tenho o quê? Eu tenho uma área aqui, que nem visto anteriormente, e que se eu prolongar ela nesse comprimento aqui, ó, né? Se eu prolongar ele nesse comprimento, eu vou ter o quê? Vou ter um volume do nosso cilindro, nossa figura geométrica. Então, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Qual é o volume da área? O volume da área não tem, né? Qual é a medida da área? Então, o volume é o quê? É a área do círculo vezes a profundidade. Antes nós tínhamos a área do quadrado, que era base vezes altura. Agora nós temos o quê? A área do círculo. Então eu vou ter a área vezes a profundidade. Essa aqui é a profundidade. E aqui eu tenho a área. Ok? Então, qual é a área do círculo? É π vezes r ao quadrado. Π vezes r ao quadrado vezes a profundidade. Se eu colocar o círculo de pé e fazer o cilindro de pé, essa medida ela pode ser interpretada como altura, que é a mesma coisa que a profundidade. Certo? Profundidade é altura. Se o cilindro está deitado e está indo em uma direção, é a profundidade. Se ele está subindo, é a altura. É indiferente. Por quê? Porque vai me dar o volume. Ok? Então eu tenho o R, né? O R, então πr ao quadrado vai me dar a área vezes a profundidade ou altura, como queira chamar. Mas são três dimensões. Então é a área, metro quadrado,
vezes uma profundidade de alguns metros, vai dar metros cúbicos. Ok? A fórmula é essa aqui, ó, do cilindro. Então, vamos fazer um exemplo. Então, vou colocar a fórmula do ladinho ali. Daí a gente vê. Eu vou colocar aqui, ó. Fórmula, volume do cilindro vai ser o quê? Π vezes R ao quadrado vezes a profundidade ou a altura, tá? A definição é uma ou outra. Se ele estiver deitado, pode ser profundidade. Se ele estiver de pé, pode ser altura. É só o modo de visão, ok? Se enxerga ali, se enxerga, ok? Então vamos lá, vamos a um exemplo. Eu tenho, por exemplo, um cilindro que ele seria mais ou menos isso aqui. E ele tem o que? Ele tem 5 centímetros de raio. Aqui eu tenho 5 centímetros. E eu tenho uma altura de mais... Está um pouco fora de dimensão, mas vamos fazer assim, 5 centímetros também. Certo? Então está em perspectiva, por isso que talvez não apareça tão certo. Mas ok, ele tem 5 de raio, né? E 5 de altura. Então o que eu preciso? Eu preciso medida do raio e medida da profundidade, no caso da profundidade ou da altura, como queira. Então eu tenho as duas medidas, é a aplicação de fórmula direta, ok? Volume é o quê? É π vezes 5 ao quadrado vezes 5. Então eu vou ter o volume igual a... Vamos ver, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125 π. Né? E se a gente multiplicar por π, π é 3,14, eu vou ter, então, 392. Esse é o valor, 392,7 aproximadamente. Volume igual 392,7 centímetros cúbicos. Tá? Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que quando a gente coloca uma resposta de qualquer cálculo e esse cálculo nos está apresentando uma medida, a gente sempre vai ter que colocar a medida na resposta, porque senão a resposta ela fica incompleta, tu não vai saber. Se tu não colocar o centímetro cúbico, tu não sabe o que é esse 392. Ele pode ser linear, pode ser área, ou pode ser um volume, ou pode ser qualquer outra coisa, né? No caso aqui a gente sabe que a gente está representando por volume, então tem que ser uma medida cúbica. No caso, como é centímetro, vai ser centímetro cúbico. Então é bastante importante. Muitas vezes as pessoas não colocam e não se sabe que tipo de resposta se obteve. Nesse caso, a gente tem uma resposta de volume. Ok? Vamos lá, um outro exemplo. As figuras geométricas normalmente, né, os volumes, os sólidos geométricos, é tudo composição. A gente tem que enxergar da seguinte maneira, que o meu universo, né, o meu mundo é formado por figuras geométricas. Então, quando eu consigo enxergar figuras geométricas nas formas, eu posso montar, compor ou decompor e chegar às respostas. Então aqui, ó, eu tenho nesse caso, eu tenho um diâmetro de quanto? Eu tenho um diâmetro de 20
centímetros por uma altura de 5 centímetros. Agora está mais proporcional. Tá? Então, eu preciso de raio, mas eu tenho diâmetro. O que eu faço? Bom, a gente sabe que o raio é a medida do centro até a lateral. Né? Então, se eu pego do centro para a lateral, para cá ou para lá, eu vou ter 2 vezes o raio. Então, o diâmetro, né? O diâmetro igual a 2 vezes o raio. Então, nesse caso aqui, eu tenho 20 igual a 2 vezes o raio, né? 20 divididos por 2 igual ao raio, o raio igual a 10. Tá? Não precisaria fazer, mas era só dizer assim, ó, não, é a metade, né? O diâmetro o raio é a metade do diâmetro, então teria 10. Mas ok, aqui está a explicaçãozinha certa. Então agora eu já tenho o raio e tenho a profundidade. Profundidade de 5. Então eu já posso colocar na fórmula. Então o volume é igual a quê? A π vezes o raio é quanto? É 10, que a gente calculou. 10 ao quadrado, não pode esquecer que ele é sempre ao quadrado. Né? Se colocar só 10 vai dar errado. Vezes a profundidade, 5. Então eu vou ter 10 vezes 10 dá 100, vezes 5 dá 500, né? 500 π. 500 vezes π, isso vai me dar, se o π fosse 3, dá 3 vezes 5, 15, daria 1.500. Mas, como o π é 3,14, me dá 1.570. 1.570 com 8 centímetros cúbicos. Ok? Essa é a minha resposta. Então, novamente eu tenho um cilindro, né? E agora então eu tive uma medida em diâmetro e não em raio. Então, veja bem, a gente sempre tem que procurar o quê? Procurar achar as medidas que a gente vai trabalhar. Eu tenho que achar um raio, olhar a figura e dizer assim, bom, isso aqui é um cilindro, né? E eu preciso do que para calcular o volume do cilindro? Eu preciso do raio e preciso da profundidade, ou da altura no caso. Ok? Então, a gente trabalhou num bloco retangular, que era o que? A altura vezes a base vezes a profundidade. E o cilindro, que é o raio vezes a altura, ou a profundidade. A gente falou profundidade o tempo inteiro, mas vamos manter profundidade. Vezes a profundidade. Então a fórmula da figura do sólido geométrico aqui, né? Eu tenho, vou fazer de novo esse H aqui. H. Então eu tenho a altura vezes a base vezes a profundidade. Esse vezes esse aqui. Vai me dar o volume do sólido geométrico aqui, que é um cubo, né? Ou um paralelepípedo, um bloco retangular. E o volume do cilindro, no caso, é o quê? π vezes r ao quadrado vezes a profundidade. Ok? Então, todos eles me dão em 3 dimensões e as medidas vão ser o quê? Unidade de medida, vamos dar um exemplo aqui, centímetros cúbicos. Poderia ser metros cúbicos, poderia ser milímetros cúbicos, certo? Então, independente da medida, ele tem que ter o cúbico para mostrar que é volume. Ok, pessoal? Muito obrigado e espero que tenham aproveitado.